Olá, pessoal. Dando continuidade às forças que são importantes no reconhecimento fármaco-receptor, uma delas que a gente vai comentar hoje são as ligações de hidrogênio. Elas são as mais importantes ligações não covalentes dos sistemas biológicos. Além dessa interação fármaco-receptor, as ligações de hidrogênio, elas participam da configuração, da ligação de estruturas endógenas. Então, elas não fazem parte apenas da ligação fármaco-receptor, mas estão relacionadas à configuração, por exemplo, de moléculas como as proteínas, né, que é as alfa-hélices, no que diz respeito à estrutura secundária, né? A alfa-hélice é a estrutura secundária de proteínas, bem como estrutura terciária, bem como estrutura quaternária de proteínas. Além disso, também elas são importantes nas interações purinas, pirimidinas dos ácidos nucleicos. Então, elas são responsáveis pela ligação, por exemplo, da adenina com a timina e da citosina com a guanina, nos ácidos nucleicos. Dessa forma, né, a interação por meio de ligação de hidrogênio, ela não é apenas importante no que se diz respeito à interação fármaco-receptor, mas tem também outras funções endógenas. Então, a gente pode colocar aqui nas ligações de hidrogênio que são importantes na ligação ou interação fármaco-receptor, bem como é importante na manutenção de estruturas endógenas. Eu citei aqui proteínas, né, a manutenção dessas estruturas tridimensionais das proteínas e ácidos nucleicos, né, a configuração dos ácidos nucleicos. Não só na ligação entre adenina, timina, citosina, guanina, mas na manutenção também, né? Então, ligações de hidrogênio são importantes também na manutenção da configuração em alfa-hélice do DNA, da estrutura de DNA. Tá? Então, tá aqui, ó, interações de hidrogênio entre ligações peptídicas. Então, a gente tem aqui essa estrutura em alfa-hélice, vocês podem observar aqui. No meio, a gente tem um eixo imaginário, né, no qual circunda essa estrutura de alfa-hélice, está aqui representado do lado aqui, né, por meio de ligações, e aqui os pontinhos, ó, são as ligações de hidrogênio estabilizando essas alfa-hélices, né? Isso é a mesma coisa para proteínas, né, na ligação de alfa-hélice do DNA. Então, aqui a gente tem, né, uma estrutura proteica em alfa-hélice, sendo mantida a sua configuração por meio das ligações de hidrogênio, né, ou interações de hidrogênio. Então, vamos ver alguns exemplos no que diz respeito à questão de fármacos.
Então, a gente tem aqui o antiviral Saquinavir, atua, né, no sítio ativo da protease do vírus HIV-1. Né? Então, como que esse medicamento vai fazer seu efeito? O reconhecimento desse inibidor enzimático envolve a participação de pontos de hidrogênio com resíduos de aminoácidos do sítio ativo, diretamente ou intermediada por moléculas de água. E isso, pessoal, por meio sempre, né, das fontes de hidrogênio. Vamos olhar aqui. Olha que interessante, né? Aqui eu vou circular em rosa aqui a molécula do medicamento. Lembrando, né, que a estrutura do medicamento ela é sempre menor do que a estrutura proteica. A estrutura proteica ela é extremamente grande, né, em comparação ao do fármaco. Então, aqui a gente teria a estrutura do fármaco, certo? E aqui, ó, os sítios ativos, né? Todos esses aqui são sítios ativos que essa molécula se liga na molécula da enzima, da proteína. Aqui as ligações de hidrogênio, né, representada por tracinhos. Veja que como ele fala lá, a gente sabe, né, que o meio ele está sempre solvatado. A água tem extrema função, né, em todas as interações intermoleculares. Então, existe interação do fármaco diretamente com o sítio ativo, aqui o A de aminoácido, né, diretamente com aminoácido, ou por intermédio de uma molécula de água. Então, por intermédio de uma molécula de água. Né? Então, pode ser essa ligação direta, né, do fármaco com os sítios ativos do receptor, ou por intermédio de moléculas de água, já que estamos falando de meio solvatado. Tá? Então, as ligações de hidrogênio, não só na interação do fármaco com o receptor, mas falando da interação também com moléculas biológicas, a configuração estrutural de moléculas como proteínas, DNA e outros tipos de interação, nós temos as ligações de hidrogênio participando. Lembrando, pessoal, que as ligações de hidrogênio, né, falando quimicamente, vocês relembrarem, ligações de hidrogênio envolvem, claro, envolvem o átomo de hidrogênio. Esse átomo de hidrogênio vai estar ligado aos seguintes átomos. Quem são eles? Flúor, oxigênio e nitrogênio. É um tipo especial, né, de interação eletrostática. Ela tem uma força bastante grande em relação às outras forças intermoleculares, é a mais forte. Então, é tipo especial de ligação eletrostática. Com uma energia de ligação muito maior em relação às outras forças intermoleculares. Em relação a outras forças intermoleculares. É a mais forte entre as intermoleculares. Agora, ela só vai perder para a ligação covalente. A ligação covalente é uma ligação do tipo
intramolecular. É uma ligação forte. Dessas todas que a gente estudou, ela é a mais forte. Então, envolve uma energia de 77 a 88 quilocalorias por mol. Comparando aqui, as ligações de hidrogênio, elas têm cerca de 10% da energia da ligação covalente. Então, ela é fraca em relação à ligação covalente, mas é extremamente forte em relação a outras forças intermoleculares. Então, vamos arredondar aqui, vai ser em torno de 10 quilocalorias por mol. Ou, né, se quiser levar ao pé da letra, 7,7, 8,8 quilocalorias por mol. Então, falando aqui das ligações covalentes, elas, quando se realizam, quando elas se formam, elas são irreversíveis. Por quê? Na temperatura usual dos sistemas biológicos, né, no máximo 40 graus Celsius, ligações com a força maior de 10 quilocalorias por mol não são quebradas por processos não enzimáticos. Então, quando há formação de complexos dessa natureza, esses complexos são raramente desfeitos. Que complexos são esses? Complexos formados por meio de ligações covalentes. Ou seja, né, essas interações, quando são dadas por ligações covalentes, elas não são quebradas, elas são irreversíveis. E dessa forma, para que o sistema debele, né, se livre desse complexo formado, vai ter que clivar, vai ter que quebrá-lo e não simplesmente só quebrar a interação. Então, o exemplo, né, de fármacos que atuam por meio de formação de ligação covalente são o ácido acetil salicílico e a besilpenicilina. Então, eles atuam como inibidores enzimáticos irreversíveis, cujo reconhecimento molecular envolve a formação de ligações covalentes. Ou seja, aqui a gente tem a formação de complexos irreversíveis. Ou seja, não são quebrados, né, por meio de ligações, não são quebrados por meio de ligações, só clarear mais aqui um pouquinho, não são quebrados por meio de ação não enzimática. Então, o ácido acetil salicílico, relembrando, né, apresenta propriedades anti-inflamatórias e analgésicas decorrente do bloqueio da síntese de prostaglandinas inflamatórias e pró-algésicas, por meio da inibição da enzima prostaglandina hidroxissintetase. Então, mais uma vez, a interação do fármaco-receptor é irreversível porque a formação de ligação covalente. Sempre que a interação se dá por meio de ligação covalente, a formação do complexo ela é irreversível, ela não é quebrada facilmente. Né? Então, está aqui, né, nós temos aqui o formatozinho tridimensional da molécula da aspirina, né, e ela se ligando aqui irreversivelmente ao seu sítio de ação, né, que é a enzima prostaglandina endoperóxido sintetase. Então, uma vez ligado, esse complexo não é mais quebrado e é necessário que o próprio organismo faça, né, a quebra dessa estrutura, reaproveitando os seus átomos. Ou seja, essa enzima, do jeito que ela estava antes, ela não vai ser mais utilizada, ela precisa ser refeita. Uma outra coisa importante, pessoal, para a gente comentar, são os fatores estereoquímicos
e reconhecimento molecular. Esses fatores estereoquímicos estão ligados à estrutura tridimensional, tanto do fármaco, ou molécula endógena, vamos enfatizar no fármaco, quanto do receptor. Lembrando que essas estruturas, elas não são lineares, elas são tridimensionais. Então, apesar do modelo chave-fechadura ele ser limitado, ele é útil, né, para entender de uma maneira mais lúdica como se dá esse processo de reconhecimento molecular. E o reconhecimento molecular, ele se dá por meio da interação entre a biomacromolécula e a macromolécula. Essa biomacromolécula seria a molécula do receptor. E a micromolécula, a molécula do fármaco. Lembrem-se que a molécula do fármaco, ela é sempre bem menor do que a molécula de uma proteína. Né? E, mais uma vez, falando dessas características tridimensionais. Então, dessa forma, vários fatores contribuem, né, para essa interação. Então, por exemplo, o volume molecular do ligante, distâncias interatômicas, arranjo especial entre os grupamentos farmacofóricos. Os grupamentos farmacofóricos, lembrando, são os grupamentos responsáveis pela ligação que ativa vou colocar entre aspas, o funcionamento do fármaco, tá? Então, esses grupamentos, eles têm uma importância fundamental para o funcionamento, né, a atividade biológica do fármaco. Então, esses grupamentos farmacofóricos são aqueles grupos específicos do fármaco que precisam se ligar ao receptor para que o fármaco tenha a sua ação. Então, vou colocar aqui mais outro conceito, né? Então, são os grupos do fármaco que precisam se ligar para que o fármaco desempenhe suas atividades. Suas atividades biológicas. E isso vai estar relacionado tanto à configuração absoluta quanto à configuração relativa. Então, vamos olhar. Em 1886, Piucci descreveu o isolamento e as diferentes propriedades gustativas dos enantiômeros da asparagina. Enantiômeros são isômeros. Tá? A asparagina, ela é como se fosse um adoçante, né? Dá uma sensação de doce. Vou colocar aqui como se fosse um adoçante. Então, as diferenças nas propriedades organolépticas expressavam modos diferentes de reconhecimento molecular do ligante pelo sítio receptor, localizado, né, nas papilas gustativas, já que ele age como adoçante, traduzindo sensações distintas. Vamos ver isso aqui. Então, está aqui a molécula da asparagina, e os seus enantiômeros. Aqui a gente tem o isômero,
R e o isômero S. Isômeros são moléculas que têm a mesma fórmula molecular, porém uma configuração espacial diferente, ou seja, a maneira como esses átomos, né, se distribuem no espaço são diferentes. Vou anotar aqui para vocês lembrarem: isômeros, moléculas com mesma fórmula molecular, mas configurações espaciais diferentes. Ou seja, a forma como esses átomos se distribuem no espaço são diferentes. Por exemplo, esse grupamento aqui, ó, esse grupamento aqui seria esse aqui, seria esse aqui. Esse aqui, né, seria esse aqui. E ó, observem aqui o grupo NH2. Ó. Aqui está para cima, está para baixo. Tá? Então, aqui seria o grupo NH2. Então, essas moléculas, elas apresentam diferença na configuração. E isso nos dá diferenças na atividade biológica. Por exemplo, a talidomida, né, muita gente já conhece, ela foi, né, colocada no mercado na década de 70 e foi utilizada como mistura racêmica. O que é a mistura racêmica? 50% de cada isômero. Ou seja, mistura dos isômeros R e S. Então, isso é uma mistura racêmica, mistura dos isômeros. Era utilizado para enjoo matinal em gestantes e, após esse uso, mais de 12 mil crianças nasceram com deformações congênitas. E a pergunta era: o que aconteceu? Então, o estudo do metabolismo mostrou que o enantiômero S era seletivamente oxidado, levando à formação de espécies eletrofílicas reagentes que reagem com nucleófilos bioorgânicos, induzindo a teratogenicidade. Uma substância teratogênica é aquela que causa malformação fetal. Ou seja, o isômero S, ele era teratogênico. E o isômero R, ou enantiômero R, era responsável pelas propriedades farmacológicas. O que a gente pode tirar disso? Apesar desses fármacos serem isômeros, terem a mesma fórmula molecular, a sua conformação tridimensional era responsável por sua atividade biológica. Ou seja, cada isômero seguia uma rota metabólica diferente. Dessa forma, subtende-se que o organismo, as enzimas, reconhecem esses isômeros de forma diferente. Então, está aqui a talidomida. Está aqui a estrutura planar, né, a mais simples, essa, e aqui as estruturas tridimensionais. Então, ambas têm essa estrutura aqui, mesma fórmula molecular, mas vejam que aqui eu tenho esse grupamento localizado para baixo e aqui para cima no isômero R, enquanto esse aqui está para cima
um isômero S, e está para baixo um isômero R. Ou seja, a única diferença entre esses isômeros era a configuração tridimensional. E isso era responsável por um reconhecimento molecular diferente. Então, sendo responsável pelo reconhecimento molecular diferente. Então, a partir desse episódio, essa questão da quiralidade, quiralidade é a questão aqui da isomeria, esse tipo de isomeria, dada aqui que a gente chama de isomeria óptica, passou a ter destaque na pesquisa de novos fármacos. Esses autores, Ilson e Stedman, falaram que o reconhecimento molecular de um ligante com único centro assimétrico envolve a participação de pelo menos 3 pontos. Ou seja, para que o fármaco seja reconhecido pelo receptor, é necessário que ele se ligue a esse receptor em pelo menos 3 pontos. Aqui, né, entra o que a gente tinha falado anteriormente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós tínhamos falado anteriormente como sendo os grupamentos farmacofóricos do fármaco. Então, esses 3 pontos, eles são os grupamentos farmacofóricos. Claro, né, há exceções, mas para a maioria dos fármacos é necessário ter pelo menos 3 grupamentos farmacofóricos para que haja o reconhecimento molecular, ou seja, o fármaco seja reconhecido aí por seu receptor. Então, o reconhecimento do antípoda correspondente pelo mesmo sítio ativo não seria eficaz devido à perda de um ou mais pontos de interação intermolecular, já que a gente está falando aqui de estrutura tridimensional. E nós vimos aqui que nessa estrutura tridimensional, tridimensional. E nós vimos aqui que na estrutura tridimensional de antípodas, né? Então, por exemplo, o isômero R é antípoda do isômero S. E para que haja o reconhecimento, veja que há mudança, que está para cima, que está para baixo, que está para cima, que está para baixo. Esse reconhecimento, ele depende da estrutura tridimensional. Uma pequena mudança na posição desse grupamento vai levar a uma não ligação no grupamento, no sítio ativo do receptor. Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo com o fármaco. Reconhecimento do propanolol pelos receptores beta-adrenérgicos. Então, temos aqui a estrutura do propanolol. Então, temos aqui a estrutura do propanolol, aqui. E aqui nós temos os isômeros, isômero S e isômero R. Veja que ele tem 3 pontos de ligações. Aqui, né, uma bolsa, né, por meio de interações hidrofóbicas. Aqui, a gente tem um quiloaminoácido e aqui um hidrogênio, ligações de hidrogênio. Então, precisa haver a interação desses 3 pontos. Aqui, essa bolsa, né, vai receber esse grupamento aqui, esse naftaleno, né, esses 2 anéis benzênicos,
que corresponde a isso aqui. A hidroxila está aqui, ela vai estar aqui. Vai se ligar o hidrogênio, está aqui, os pontinhos, né? Indicando a interação intermolecular do tipo ponto de hidrogênio. E aqui o NH, que é esse aqui, vai se ligar a esse grupamento aqui no sítio receptor, ou seja, 3 pontos de ligações. Quando a gente vai para o isômero R, veja que há uma mudança de posição. Essa hidroxila, ela vai estar virada para cima. Ela não vai conseguir formar interação aqui. Há uma distância maior. E para que haja a formação da interação, é necessário uma distância mínima, para que os átomos se aproximem e, dessa forma, façam uma ligação. Então, nesse caso aqui, não vai acontecer essa ligação. Então, os 3 pontos não são reconhecidos, sendo que, dessa forma, o fármaco, com seu formato S, o enantiômero S, que forma as 3 ligações com a estrutura do receptor, é o que vai ter atividade farmacológica. Então, esse aqui terá atividade e esse aqui não terá atividade. Por quê? Porque não há um reconhecimento completo. O enantiômero S é reconhecido por esses receptores através dos 3 principais pontos de interação: sítio de interação hidrofóbica, sítio doador de hidrogênio e sítio de alta densidade eletrônica, que são justamente esses 3 aqui, esse e esse que nós vimos aqui. Então, nesse caso, o enantiômero R apresenta destituído das propriedades beta-bloqueadores devido à menor afinidade pela perda de interação no ponto B, que é esse ponto aqui que nós vimos. Então, como o grupamento OH está para cima do plano, a gente tem uma distância maior, né? Então, aqui tem uma distância maior, e essa distância maior não permite uma aproximação suficiente para que haja, né, essa interação. Então, ela não vai ocorrer. Tá? Então, algumas características aqui, né, questão de nomenclatura. Então, pelas regras da IUPAC, o enantiômetro que apresenta terapeuticamente útil, ou seja, apresenta maior afinidade e potência pelos seus receptores, é o eutômero, e o seu antípoda, né, o seu inverso, né, o seu contraponto, com menor afinidade é o distômero. Então, o eutômero é o que tem atividade biológica, não possui atividade biológica, e o distômero não possui atividade biológica. Okay? E as configurações relativas, né, dos grupamentos farmacofóricos, também podem repercutir no seu reconhecimento. Por exemplo, importância da isomeria geométrica, que é a isomeria cis-trans, na atividade biológica de estrógeno sintético. Então, vamos usar como exemplo o transdietilestribiol, cuja configuração relativa dos grupamentos para hidroxifenila mimetiza o arranjo do ligante natural, o hormônio estradiol. O isômero cis possui distância entre os grupamentos farmacofóricos inferior àquela necessária pelo biorreceptor e apresenta atividade estrogênica 14 vezes menor. Então, vamos olhar aqui. Então, aqui a gente tem o isômero cis, aqui a gente tem o isômero cis. Então, aqui seria o fármaco, e aqui seria o
receptor. Então, veja que eles estão bem alinhados, numa distância boa, né? Esse grupo C está para baixo. Então, tanto o grupo A vai ligar no sítio receptor, quanto o grupo C, quanto o grupo B, levando à interação farmacológica. Mesma coisa aqui, ó. A ligando aos seus grupos receptores no sítio ativo, o C e o B já têm uma distância, do grupo C, uma distância relativa importante. Aqui veja que, nesse caso, né, do trans, o grupo C está para cima, ou seja, está numa distância muito longa do seu sítio receptor, não formando interação. Né? Então, mais uma vez mostrando, né, que a posição tridimensional desses grupamentos é importante para o reconhecimento molecular e atividade do fármaco. Aqui o trans, ó, o C ligou com o grupamento, seu sítio receptor C, o grupamento A, seu sítio receptor A. Como é o trans, o A está para um lado e o B está para o outro, né? Trans, né? Cada um está para um lado diferente. Então, esse A só vai ser reconhecido por esse sítio receptor. Então, como inverteu de posição, ele não vai ser reconhecido, tendo um reconhecimento molecular menor e, dessa forma, uma menor atividade. Né? Então, está aqui, né, a estrutura deles. Então, ó, o estradiol, o trans, está aqui, e o cis. Veja que a molécula o estradiol, a molécula trans, tem uma estrutura bem parecida, né, com a estrutura do estradiol, né, a estrutura trans, sendo a estrutura cis aqui uma proximidade maior entre os grupamentos. Veja, esse grupamento está mais pertinho desse, e esse grupamento está mais pertinho desse, facilitando assim o reconhecimento molecular. Então, observem que a configuração tridimensional do fármaco está diretamente relacionada com o reconhecimento pelo sítio receptor. Ou seja, esses grupamentos eles têm que estar em posições que sejam favoráveis para que esses grupos do fármaco se liguem ao sítio receptor de maneira favorável e isso resulte numa interação que, no final, né, da cascata, vai gerar uma atividade biológica. Dessa forma, pessoal, fica claro como a estrutura química, a configuração desses grupamentos na molécula do fármaco são extremamente importantes para o reconhecimento molecular. Assim, eu finalizo essa parte da aula. Obrigada pela atenção.